Pronto. Boa Boa tarde. tarde. Hoje Hoje nós nós vamos vamos falar falar sobre sobre como a como a poluição poluição. do solo impacta nos alimentos. Meu grupo é composto por mim, Bruna, por Beatriz e por Mágica. Bem, e o que seria a poluição do solo? O solo é considerado poluído quando este contém qualquer tipo de substância que vá alterar suas características, tornando desfavorável aos seres vivos. As substâncias que promovem essa alteração no solo são denominadas poluentes. Então, dos poluentes, os que mais afetam o solo, a maioria são das atividades industriais, das atividades agrícolas, sendo isso fertilizantes, pesticidas, herbicidas, inseticidas e também o lixo doméstico. Além de poluir o solo, esses elementos também dispensados também poluem a água e o ar, causando outro tipo de problemas ambientais. Além disso, outros fatores também podem interferir nessa questão da qualidade desse solo, como a poluição do ambiente ou qualquer modificação ou alteração, como o desmatamento. São situações que vão implicar em um desequilíbrio que vai afetar todas essas características desse solo e vai alterar os processos que ocorrem, alterando a fertilização do solo. Existem diversos tipos de danos causados pela poluição, e a contaminação do solo dos alimentos é um deles e pode gerar, consequentemente, problemas na saúde da população. A contaminação acontece porque essas substâncias elas vão ser absorvidas pelas plantas, quando em sua forma química no solo, ela vai se assemelhar a um nutriente do que a planta necessita. Então, pouco sobre essa questão do uso de agrotóxicos e a questão da contaminação dos alimentos, eu trouxe aqui um trabalho de conclusão de curso, cujo título é Resíduos de agrotóxicos nos alimentos, um problema de saúde pública. Então, essa crescente utilização de agrotóxicos na agricultura brasileira ela tem levado a uma consequente presença de resíduos em altas doses nos alimentos que vão chegar até a mesa dos consumidores. Essa situação ela tem se refletido na saúde pública, visto que há um aumento considerável de pessoas com intoxicação alimentar por conta desses resíduos de agrotóxicos nos alimentos. Então, algumas análises feitas pela Anvisa têm anualmente demonstrado que diversos produtos de importância na alimentação dos brasileiros consumido corriqueiramente tem apresentado resíduos de agrotóxicos acima dos limites permitidos e também nos produtos e também de produtos proibidos, já que existem legislações, né, que dizem a quantidade de agrotóxico que é permitido e que não é prejudicial à saúde, mas que muitas vezes não é obedecida. Esse uso de agrotóxicos com a finalidade de controlar pragas e doenças da lavoura existem há pouco mais de meio século da agricultura. Só que esse uso ele veio se intensificando após as grandes guerras mundiais, onde essa agricultura ela surgiu como um novo mercado para a indústria química, que produzia venenos como armas químicas para questões de doenças como a doença de Chagas, malária, entre outras, e aí passou também a fazer parte dessa questão da plantação e também por conta da exportação de alimentos, que ganhou força nesse momento, também sendo um mercado de grande concorrência. Então, quanto mais rápido o crescimento dessa plantação e quanto mais rápido os produtos dessa plantação eles forem colhidos, mais dinheiro geraria e isso perdura até os dias atuais. Só que na última década, observa-se um aumento do consumo de pesticidas que levaram o Brasil a ser um dos maiores consumidores mundiais de agrotóxicos. No entanto, verifica-se que há uma ineficiência nesse modelo de produção, uma vez que o mesmo com o uso desses intensivos, dessas pragas agrícolas, elas conseguem agrotóxicos, essas pragas agrícolas, elas conseguem se desenvolver, porque elas acabam criando resistência a esses agrotóxicos devido ao uso, digamos assim, não controlado. Então, com isso, esses agrotóxicos eles vão perdendo a eficácia, levando os agricultores a aumentarem as doses e a recorrer a novos produtos.
Só que quando em altas concentrações desses agrotóxicos, além do que é permitido, eles podem determinar efeitos sobre a saúde humana, dependendo da forma e do tempo de exposição e do tipo de produto que elas vão ser expostas. Então, esses produtos, esses agentes agrícolas, eles podem trazer um efeito agudo para essas pessoas quando há uma exposição a curto prazo, ou seja, por horas ou alguns dias. Eles podem ter alguns sintomas que sejam rápidos, como sintomas de intoxicação típico, é, lesões na pele, irritação das mucosas dos olhos, nariz e garganta, dor de estômago. Ou também essas pessoas elas podem acabar tendo problemas crônicos por conta de uma exposição prolongada a esses agentes. E que muitas das vezes esses problemas eles são irreversíveis. Apesar de existir uma portaria, que é a Portaria 3, de 16 de janeiro de 1992, que faz o controle dessa dose diária, que é aceitável, a ingestão desses agrotóxicos, que seria então a quantidade máxima que seria ingerida diariamente durante toda a vida e que não trazeria riscos para a população. As pessoas, mesmo assim, elas não obedecem, não respeitam essa portaria. Então, às vezes é por falta de conhecimento e às vezes é por conta que realmente não querem seguir e acabam trazendo prejuízo à saúde humana. Então, alguns estudos realizados mostraram que um terço dos alimentos que é consumido cotidianamente pelos brasileiros está contaminado por agrotóxicos. Esse foi um estudo realizado pela Anvisa, e aí eles concluíram que a maioria dos produtos que é consumido pelos brasileiros tem algum contaminante. Aqui ao lado eu trouxe uma tirinha onde ela diz: quando você come as verduras, você também usa máscara? Por que essa tirinha diz isso? Porque quando você está usando ali, quando a pessoa está aplicando o agrotóxico nas plantações, geralmente esses indivíduos eles usam máscara, porque sabe que aquela exposição àquele agrotóxico pode trazer problemas à saúde. Só que quando esse alimento ele chega na mesa do indivíduo para o consumo, não tem como usar máscara, então acaba sendo prejudicado por conta disso. E muitas pessoas não têm nenhum conhecimento do tipo de agrotóxico que foi utilizado naquele alimento. Então ele vai consumir, vai ter problemas de saúde e não vai saber nenhum porquê muitas das vezes. É, a produção e o acesso aos alimentos são fatores determinantes para essa realização dos direitos humanos, né, que seria a alimentação saudável e a prevenção e controle de doenças crônicas não transmissíveis. Então, diante disso, esse modelo agroalimentar brasileiro ele aparece como um fator crucial, pois se esse modelo frustra a realização do direito humano à alimentação saudável, ele vai trazer consequências ao Sistema Único de Saúde. Então, ele vai se tornar um problema de saúde pública, visto que ele vai estar sobrecarregando o sistema de saúde, por conta que as pessoas elas vão ter intoxicações, então elas vão recorrer às unidades básicas de saúde, às redes de hospitais. Então, isso requer uma intervenção e uma regulamentação mais rígida para proteger a saúde dessa população e também para a conservação do solo, já que ele também é diretamente afetado pelo excesso desses agrotóxicos. Dando continuidade ao tema, eu trouxe aqui o artigo, cujo título é Para além dos aspectos nutricionais, uma visão ambiental do sistema alimentar. E esse estudo ele teve por objetivo trazer uma reflexão acerca dos impactos ambientais do sistema alimentar hegemônico, considerando os métodos utilizados na cadeia produtiva, desde o plantio até as escolhas alimentares. Assim, contextualizando, é importante a gente lembrar que a gente vive em um momento muito paradoxal, pois apesar do aumento da produção de alimentos, há também uma grande e persistente insegurança alimentar nutricional no Brasil, que implica em problemas de carências e de má nutrição. Com isso, eu trouxe aqui um recorte de Litzman, que ele traz que as práticas de sustentabilidade e nutrição relacionam-se com a distribuição justa dos alimentos por meio do comportamento alimentar ecológico e preventivo. E a gente não observa isso, nem a distribuição justa, nem o comportamento alimentar ecológico, muito menos preventivo. Porque, entretanto,
Da mesma forma que a gente tem um grande avanço tecnológico que permite uma rápida expansão da agricultura moderna, uma ampliação da produção e, consequente, um aumento do consumo dos alimentos, os impactos ambientais desse processo eles se apresentam progressivamente da mesma forma. Com isso, em nome da alta produtividade, há um intenso uso de recursos tecnológicos como os pesticidas, os herbicidas, os fungicidas, os inseticidas e fertilizantes sintéticos, que se associam a maiores níveis de contaminação de alimentos. E esse alimento chega à mesa do consumidor extremamente contaminado, cheio de resíduos químicos, e o consumidor consome sem nem saber disso. Isso quando o alimento chega à mesa, né? O artigo ele também traz alguns impactos ambientais desse sistema alimentar, e ele enfatiza alguns temas, como o uso de terras, a criação de animais e a emissão de gases de efeito estufa, o uso de energia, agrotóxicos e fertilizantes, e também ele traz a respeito da biodiversidade e os recursos naturais. Assim, eu trouxe algumas imagens. Na primeira imagem temos aqui um boi falando: "Sinto muito, mas não posso atender às suas reivindicações." E esse boi ele está soltando um pum, enfatizando sobre os gases de efeito estufa, o aquecimento global, e a gente pode afirmar isso quando a gente olha mais o lado direito da imagem, um urso polar e um pinguim e o gelo derretendo, enfatizando sobre esse aquecimento global e o derretimento das calotas polares. A segunda imagem Bruna já trouxe sobre um profissional aplicando agrotóxico e o animal falando: "Depois você não vai comer isso de máscara, vai?" Que é exatamente isso que acontece. Eles aplicam grande número de agrotóxico ali naquele alimento, com todo o equipamento, mas na hora que esse alimento chega à mesa, a gente não tem segurança nenhuma, a gente consome e ingere todo o resíduo químico que contém ali naquele alimento. A última imagem traz uma plaquinha: "Breve aqui, mais um ecocídio." Ecocídio esse que acontece quando grandes produtores, eles acabam com um sistema ecológico de um local para começar uma monocultura, geralmente essas de grãos, para fornecer a pecuária, que essa pecuária ela vai interferir diretamente no aquecimento global com os gases de efeito estufa, e assim continua esse ciclo. Já em relação ao uso de terras e a criação de animais, o artigo traz que, para a criação de animais, o uso de terra está ligado ao desflorestamento para as pastagens, e isso utiliza 70% de toda a terra direcionada para a agricultura e 30% da superfície de terra. Além disso, 17 milhões de hectares de floresta tropical são destruídos e a tendência é só um aumento dessa prática. Ele trouxe também um estudo que ele analisou cada alimento separadamente e constatou que as carnes de ovelha e a bovina são os itens de maior impacto, seguido de leites e derivados, carne de porco, ovos e aves. É importante também trazer sobre o conceito de dieta sustentável que a FAO traz, que é a Organização das Nações Unidas para a Alimentação, que essas dietas sustentáveis são aquelas dietas que geram menores impactos ao meio ambiente, contribuindo para a segurança alimentar e nutricional, assim como uma vida saudável às gerações atuais e futuras. E não é isso que a gente tem atualmente, né? Então, se a gente considerasse a redução no consumo de carnes pela população mundial, haveria, consequentemente, uma redução nesse volume da criação e dessa necessidade de ração. Dessa forma, a gente conseguiria que grande parte dessa produção de grãos se redirecionaria para a alimentação humana, contribuindo com a maior eficácia nos esforços para a erradicação da insegurança alimentar nutricional e, assim, uma distribuição justa dos alimentos. Já em relação aos gases de efeito estufa, a pecuária ela é considerada o segundo setor econômico a gerar maiores emissões de gases de efeito estufa, principalmente devido à liberação de metano pela fermentação de ruminantes e manejo de desejos. Além disso, desse metano, temos alguns outros gases que são os principais associados ao sistema alimentar, que é o dióxido de carbono, que ele se origina especialmente de fertilizantes, da combustão de maquinário e da criação de animais, o óxido nítrico, que ele deriva principalmente dos fertilizantes químicos que contêm nitrogênio,
e da conversão microbiana dos solos, e também o metano, como eu já disse, que ele também está associado diretamente da decomposição de matéria orgânica e da fermentação entérica de ruminantes. Em relação ao uso de energia, agrotóxicos e fertilizantes, a gente sabe que a prática agrícola intensiva é vista como insustentável, principalmente pelo uso de recursos não renováveis, como combustíveis fósseis, e também a velocidade acelerada do uso dos recursos renováveis, ultrapassando a sua taxa de reposição natural. Vai acabando com nossos recursos sem dar o tempo dele se renovar. Então, o que era renovável acaba não conseguindo ser renovável, se torna insustentável. E além dos fertilizantes, devido à necessidade de velocidade na produção para abastecimento, os produtores também acabam optando pela monocultura, que é muito prejudicial ao solo que contribui para o aumento da vulnerabilidade das plantações, necessitando de quantidades maiores de pesticidas que causam a contaminação da água e do solo. Já em relação à biodiversidade e recursos naturais, a gente tem que a biodiversidade vem enfrentando uma crise com a ameaça de inúmeras comunidades biológicas, principalmente pela influência de diversas atividades humanas, e a produção de alimentos é uma delas, em especial a de animais, que se responsabiliza por parte dessa situação, pois ela contempla a mudança nos habitats e nos ecossistemas pelo uso e pela modificação e poluição de terras, leitos e superfícies de água, além também do uso do nitrogênio presente nos fertilizantes, da queima de combustíveis fósseis e da superexploração de pastos e espécies aquáticas. Com isso, temos aqui as considerações finais desse artigo, que, de acordo com a discussão, a gente observa que os impactos gerados eles são muitas vezes frutos das condições de produção dos alimentos, sendo essas impulsionadas pelos padrões de consumo. Dessa forma, é imprescindível o apoio à pesquisa para que métodos sustentáveis de produção de alimentos sejam desenvolvidos, resgatados e valorizados. Bom, agora tratando sobre o tema por outro ângulo, eu trouxe esse estudo que tem como título A Contaminação Ambiental por Resíduos da Produção Animal. A produção animal industrial é um sistema de produção de animais que adota métodos intensivos do tipo linha de produção para produzir um máximo de produtos animais com o mínimo de custo de produção. A produção animal industrial é caracterizada por confinamentos de alta densidade, taxas de crescimento forçadas, grau de mecanização elevado e pouca mão de obra. Então, a gente pode perceber que, através desse estudo, ele demonstra como acontece essas formas de produção. Então, eles visam ter uma maior mão de obra, ou pouca mão de obra, menor custo nessa produção, mas maior rendimento. E esse maior rendimento significa maior produção animal e, consequentemente, maior produção de dejetos, que isso a gente vai perceber que tem um impacto muito grande, não só no meio ambiente, mas também na nossa saúde. Bom, explicando um pouco mais sobre esse estudo, ele foi feito por um aluno da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e ele traz que um dos maiores problemas em relação à produção de animais, nesse estilo industrial, é que a manutenção de grande número de animais em confinamento denso leva a problemas com os dejetos produzidos por esses sistemas e com doenças potenciais, como eu disse anteriormente. E nesse estudo, eu pude perceber que há grandes semelhanças com a atualidade, apesar dele ter sido feito há um tempo. Ele mostra que, de acordo com a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, a FAO, o setor da indústria animal estava crescendo em escala mais rápida na Ásia, seguido pela América Latina e o Caribe. E segundo o Instituto Internacional de Pesquisa de Políticas Alimentares, a IFPRI, esses países da América Latina, Ásia e África seriam os líderes em produtos animais. E a maior parte dessa carne seria produzida em sistemas industriais. Então, hoje, a gente consegue perceber que isso é, sim, fato, né? Não só nessas regiões, mas no mundo como um todo.
Bom, e aí eles trazem os dados também que, para ter uma noção maior da extensão, a população de suínos e bovinos do planeta, de aproximadamente 2,5 bilhões de cabeças, produz mais de 80 milhões de toneladas métricas de dejetos por ano. Então, muito dessas produções produz ainda o dobro, né, de dejetos. E essa população humana, em comparação, produz apenas em torno de 30 milhões. Então, é muito menor e de toneladas métricas. E nos Estados Unidos, a quantidade de dejeto animal é 130 vezes maior do que a quantidade de dejeto humano e não está sujeita ao mesmo nível de tratamento. Então, trazendo para a atualidade, a gente vê que o tratamento dos dejetos humanos já é muito difícil. Apesar de ser obedecido sim, em parte do planeta, mas ainda há grandes dificuldades em diversos países. E, consequentemente, como os dejetos animais são muito maiores, né, em quantidade do que os humanos, esse tratamento se torna ainda mais difícil, o que torna a preocupação ainda maior e o problema, consequentemente, também. Bom, e sobre essa contaminação, quando esses dejetos são depositados no solo, eles são absorvidos. E nesse estudo eles trataram que essas indústrias estavam localizadas em ambientes onde havia muita população próxima dessas indústrias e também rios e águas limpas, mas que, consequentemente, seriam contaminadas por essas redes de indústria. E a contaminação da água subterrânea com nitrato proveniente desses dejetos pode criar graves riscos para a saúde pública, porque altos níveis de nitrato encontrados em poços de águas perto de unidades de engorda trazem maior risco de aborto, mas não só isso, grandes problemas de saúde no geral, como a contaminação de diversos órgãos e, consequentemente, desenvolver doenças de extrema gravidade. Bom, de acordo com Hartmann, em 1978, ele trouxe que esses aspectos da contaminação deveriam ser observados. Então, ele dividiu em 4 tópicos. Primeiro, ele traz que os efluentes animais são adicionados ao solo para tornar seus nutrientes disponíveis para a planta, para a intenção de incrementar seu crescimento. No entanto, isso pode apresentar efeitos indesejados ou nocivos. Estes níveis podem ser diferentes segundo a espécie da planta, e é importante identificar e estabelecer o nível mais adequado para a planta. E ele trouxe também que o segundo efeito potencial dos componentes dos efluentes animais pode estar associado com homens e animais, surgindo indiretamente num solo fertilizado com efluentes. A presença de substâncias contaminantes geralmente é uma consequência de sua interação com a semente e o transporte para outras partes da planta. E esta quantidade presente pode trazer efeitos indesejados e é preciso estabelecer um nível mais aceitável. Bom, o terceiro ponto é que o potencial dos contaminantes também devem ser considerados nos casos em que não afeta diretamente o homem, mas afetam indiretamente a via flora microbiana do solo, a via fertilidade do solo, a via estrutural do solo e também afetando a produção das plantas, poluindo a água e possivelmente outras partes do ambiente, como foi citado anteriormente. E o principal aspecto em que os poluentes requerem mais atenção é quando são acumulados na cadeia alimentar, do solo para a planta ou da planta para o homem ou animal. Neste caso, deve ser enfatizado que o potencial veneno exige atenção especial se acumulado na dieta animal para o seu efluente, e requerem atenção especial os aditivos alimentares incluídos nas dietas. Podemos mencionar também o zinco, o potássio, o fósforo e o nitrogênio, que são intencionalmente acrescentados à dieta, e ainda o gás carbônico e o metano, que resultam dos processos respiratórios e fermentativos da mesma. Bom, dentre esses elementos que foram citados, um dos mais importantes e mais nocivos é o cobre, porque ele é absorvido pelo ser humano no estômago e no duodeno, sob a forma ionizada ou formando um complexo com aminoácidos.
E a intoxicação por cobre, ela ocorre por envenenamento acidental ou intencional. Através da ingestão de 10 a 15 miligramas de cobre inorgânico, pode ser sentido náusea, vômito e diarreia. E em doses muito altas, causa hemólise. E a intoxicação é descrita como doença de Wilson, que é um defeito na síntese de seroplasmina, resultando no acúmulo de cobre no fígado, cérebro e rins com danos irreversíveis. E essa síndrome, ela pode causar falha nos rins e levando a um estado grave de saúde. Os outros elementos citados, além do cobre, foram o zinco, o potássio, fósforo e nitrogênio. Esses, ele possuem sim graus de toxicidade, mas não tão graves quanto o do cobre. Hormônios anabolizantes, gás carbônico e metano, como foi citado anteriormente, e antimicrobianos, que são utilizados nessa produção animal, mas que em altos níveis pode levar a grandes danos para a população. Bom, foi possível perceber nesse estudo que se não houver um controle, um cuidado muito grande, uma atenção voltada, né, em qualquer produção animal que seja, no uso desses elementos, os danos podem ser gravíssimos, não só para os seres humanos, mas também para a produção animal. Então, é importante ter, sim, uma atenção e um cuidado em qualquer trabalho feito e utilizado, né, em relação ao meio ambiente como um todo. E eu trago como consideração final que, para evitar o risco de contaminação do solo e, consequentemente, da população, é necessário ações práticas no controle do descarte regular do lixo e de produtos químicos e tóxicos de pessoas e empresas, e fiscalização permanente e cumprimento das leis ambientais. Além do papel do Estado, nós também devemos fazer a nossa parte em ações que evitem a contaminação do solo. É isso. Muito obrigada.